Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Hoje vamos tratar, no capítulo 11, da parte segunda, dos três reinos. Um assunto bastante complexo, né? Extenso, e que muitas das vezes é interpretado de formas equivocadas, até a suscitar dúvidas em relação à ciência, que mostraremos que a doutrina espírita jamais desejou ou intencionou confrontar a ciência. Muito pelo contrário, ela traz a ciência em seu bojo, ela traz a ciência para andar lado a lado com ela, justamente para que possamos ter uma compreensão desta formação, como se dá essa formação tanto no plano espiritual quanto no plano material. E aí nós, como de costume, fazendo nossas provocações para que vocês possam estudar, possam fazer as devidas leituras, lançamos a seguinte pergunta para ao final tentarmos responder. Nós sabemos que os espíritos possuem livre-arbítrio, isso é indiscutível, não é? E os animais possuem? Veremos no transcorrer de nossa exposição. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando do vídeo, dá um like pra gente. Esse assunto começa lá na questão 585. Ele fala, do ponto de vista material, os reinos da natureza se dividem em orgânico e inorgânico. Do ponto de vista moral, divide-se em 4 graus, o reino mineral, o vegetal, o animal e o humano. Então ele faz a distinção na questão da ciência, mostrando o reino orgânico e inorgânico, e vai te mostrar uma outra divisão na questão moral, que são os reinos mineral, vegetal, animal e humano. Note-se que ele coloca o ser humano como um ser à parte, não só o mineral, o vegetal e o animal. Esses 4 graus apresentam, como efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva. Então ele já está nos determinando aí que os animais eles possuem inteligência instintiva, limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Ou seja, está limitado a consciência dele na existência e na individualidade, diferente do homem. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, dominam todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então somente o homem tem essa consciência, tem essa percepção de Deus, tem esse questionamento: para onde vou, por que nasci, por que estou aqui, qual a finalidade. Então esse questionamento só ocorre na natureza humana. Só o homem tem essa percepção. E por isso só o homem é cobrado tanta responsabilidade, que a dos animais, que é o mais próximo, diríamos, ao homem, não tem essa cobrança. Por quê? Porque lhe falta essa consciência que o homem possui. Nós vamos ver no decorrer das próximas aulas que os animais eles não têm que espiar as suas faltas, só os homens. É muito comum atribuir a Leon Denis a célebre frase. Então é muito comum ouvirmos a expressão atribuída a Leon Denis, só um parênteses, título de esclarecimento, que leria dele essa expressão: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e agita-se no animal e acorda no homem. Pesquisando, vamos encontrar, e é por isso que eu sempre digo a importância da doutrina espírita no quesito pesquisar, estudar, se aprofundar. É importante essas pesquisas porque vai nos mostrar que isso não é bem verdadeiro. Leon Denis pode ter se apropriado dessa expressão, mas essa expressão não é dele. Essa expressão é muito antiga, ela vem lá no século XIII e é atribuída a Rumi, num poema de Rumi. Vários poemas de Rumi, que era um oriental, era um sufista, escreveu vários artigos a respeito da religiosidade. E um deles é exatamente isso. Eu vou ler só um trechinho para que a gente possa perceber o que Rumi nos falava. Desde que chegaste ao mundo do ser,
uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como pode ser isso segredo para ti? Então é um poema extenso, não daria para abordar ele todo, mas só para a gente ter uma ideia. E mais à frente, nesse mesmo poema, ele fala: por algum tempo foste os elementos, por outro tempo foste animal, por um tempo serás alma, e agora a tua chance, torna-te alma suprema, se a alma suprema. Então é uma frase, é um poema em que indevidamente muitas correntes falam ser de Leon Denis, e que não é verdade. Leon Denis pode ter se utilizado esse poema para expressar essa ideia, mas não lhe pertence, pertence a Rumi. Dando continuidade, as plantas somente têm vida orgânica, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, consequentemente não têm a sensação da dor. Algumas plantas denotam vontade, outras preparam armadilhas para suas presas, mas nada mais são do que forças mecânicas instintivas. Porém, tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Assim, as plantas não possuem instinto de conservação, porém, se assim desejarmos, instinto puramente mecânico. Essa informação estará nas questões 586 a 590. E a Kardec também faz uma nota aqui, dizendo que o organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. Ou seja, se nós mesmos temos no nosso organismo movimentos involuntários, por que não as plantas também? Ela tem que ter uma consciência ditando o que ela deve fazer ou não. Ela simplesmente reage às situações, buscando o sol, buscando o alimento, se protegendo. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção, e ainda menos da vontade, ou seja, confirmando que não existe vontade, sim uma reação mecânica. Também foi falado anteriormente que não existe marcos separando um reino do outro, e sim na natureza tudo é transição. Na Gênese, ele fala que na escala dos seres orgânicos, entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada, ou seja, é tudo muito parecido, mas não quer dizer que sejam iguais. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro, servem de traço de união, ou seja, que vão haver elementos nesses reinos que têm traços do outro, mostrando que não existe uma transição brusca, e sim sendo similares aos outros até mostrar totalmente as características de outro. Como já falamos também, a doutrina não tem o condão de confrontar a ciência. E Kardec até aborda aqui uma nota dizendo que Charles Darwin, que era um naturalista britânico, no seu livro A Origem das Espécies, que elas deveriam ter evoluído pelo processo de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam mais probabilidade de gerar uma prole que herde suas características genéticas, que, por sua vez, sofrem imperceptíveis mutações genéticas de geração em geração. Ou seja, mostrando que a doutrina não está confrontando a ciência, ela está mostrando que essas transformações. Mas a gente vai botar só uma pitadinha aqui. Mas será que o homem realmente foi pedra? Será que ele realmente foi vegetal? Será que ele realmente foi animal? Nós vamos ver isso no decorrer das próximas aulas. E aí, o mundo espiritual também nos traz essa notícia, a existência de mundos superiores, na mesma classificação que nós temos o nosso mundo, digamos assim, o mundo de prova e expiação, que é a Terra. E ele vai dizer lá na questão 591, mesmo no mundo superior, onde a perfeição é reinante, as plantas são sempre plantas, como os animais sempre animais, e os homens sempre homens. Então ele mostra rigorosamente que aquele princípio inteligente que foi designado para a formação da planta, formação do animal, formação do homem, será sempre a mesma coisa. Nós estamos abordando isso, dando só um ganchinho para vocês começarem a pensar que lá na frente nós iremos discutir questões bastante polêmicas e impactantes para alguns que resistem nessa compreensão em querer misturar as coisas ou achar que um é derivado do outro. Não, não é bem assim. Ela mostra aqui perfeitamente essa divisão. Planta é planta, animal é animal, homem é homem. Então, aquele agente que foi designado para a formação daquele reino,
Ele é eterno, ele permanece, inclusive nos mundos superiores. Como tudo na natureza, há sempre um processo de transição, e no reino animal e hominal, não é diferente. Então, foi isso que a Gênesis está te mostrando. Darwin nos fala na teoria da evolução, vai te mostrar essa derivação, um derivando do outro, corpos físicos. Nós estamos falando em matéria, nós estamos falando em revestimento, nós não estamos falando em espírito. Então é preciso entender essa dicotomia entre o que é mundo espiritual e o que é o mundo material. No mundo material, Darwin nos explica perfeitamente essa evolução. Assim como no mundo espiritual, nós vamos encontrar na obra Evolução em Dois Mundos, vamos compreender o mundo espiritual, a evolução do mundo espiritual. Então, inclusive, essa divisão tem a ver até com o que ele vai nos colocar agora. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. Pelo físico, olha, mostrando aí a matéria. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Olha aí, mostrando que só o homem tem espírito. Só o homem tem essa definição de espírito. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Lá na questão 592 que nós vamos encontrar essa ideia. Porque os demais reinos não pensam em Deus, não sabem quem é Deus. Não tem sentido Deus para eles, não faz sentido a ideia de Deus. Essa ideia de Deus fazem a espíritos, aqueles que foram destinados, princípios que foram destinados à formação do espírito para habitar o corpo humano. Não se pode negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com a circunstância. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então, é algo extremamente voltado a ele, instintivo. Nada, porém, criam, nem melhoram, alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada das suas espécies, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Ou seja, é o homem interferindo, ensinando, o homem adestrando aquele animal para que ele responda a estímulos que são dados ao animal. Mas esse conhecimento adquirido pelo animal, através desse adestramento, ele não é passado à sua prole. Tanto é verdade que numa próxima prole você terá que fazer todo o processo de adestramento. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Ou seja, se você não estiver reforçando esses estímulos, ele vai perder, ele vai deixar, diferentemente do homem, que conserva aquela informação, que vai passar para a sua prole, que vai negar isso para as futuras gerações. O animal não. O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Entretanto, não possui livre-arbítrio, como alguns pensam. A liberdade de ação de que desfruta é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem,
sendo muitíssimo inferior a este. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na e restrita aos atos da vida material. Então, respondida a questão, o animal não tem livre-arbítrio. Por que ele não tem livre-arbítrio? Porque ele não tem espírito. Ele tem o quê? Princípio inteligente. Então, nós precisamos entender perfeitamente até a colocação que foi feita por ela. Por que o animal não tem dívida a resgatar? Porque ele não tem livre-arbítrio. E não tendo livre-arbítrio, ele não ganha o quê? Consciência. E se ele não ganha consciência, não se pode cobrar a responsabilidade dele. Então, essa sequência, livre-arbítrio, responsabilidade e consciência, até atingir a perfeição, é inerente ao espírito, não ao princípio inteligente. O animal tem um princípio inteligente e não um espírito, exclusividade do homem, exclusividade do ser que foi designado para receber aquele espírito. Então nós precisamos fazer essa dicotomia, precisamos compreender muito bem essa ideia para não se confundir, como alguns autores tentam apresentar uma ideia que não é a que Kardec nos apresenta, que não é o que o mundo espiritual nos apresenta. Ele é taxativo em mostrar o animal não tem livre-arbítrio. O animal não tem penas e gozos, ele não vai espiar, até porque como vai espiar algo que ele não tem responsabilidade, ele não tem consciência, então seria um contrassenso punir o animal por aquilo que é instintivo dele. Então a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem é devido a uma conformação dos órgãos vocais, que é mais semelhante à dos homens nas aves, e por isso a aptidão de imitar a voz, como os macacos, permite imitar os gestos. Mostrando essas transições que não são bruscas do corpo físico. Então, mostrando que os órgãos vocais dos animais, principalmente nas aves, ele é muito parecido com o do ser humano, ou seja, com o corpo do homem. Porque existem certos órgãos, certas formações orgânicas que permitem a emissão desse som quando ensinado, quando adestrado. Então, ele vai aprender a emitir o som muito parecido com o humano, porque ele tem propriedade na construção orgânica dele que permite a emissão desses sons. Mas isso não quer dizer que ele, em futuras reencarnações, ele vai começar a falar e vai se tornar homem. Não, claro que não. Então nós precisamos entender, ficar muito bem segmentado essa ideia de que o princípio inteligente, na medida que nós vamos evoluindo, existem princípios que são designados para cada tipo de reino. E a do homem é específica. Ela vai adquirir alguns caracteres do reino animal sem ser o animal. Porque esse princípio inteligente que vai se tornar o espírito, esse é específico, inerente ao homem, não ao animal. E isso nós temos que ter em mente para não gerarmos confusões que nós assistimos comumente de palestrantes, de pessoas voltadas à doutrina que insistem em dizer que o animal tem alma, que o animal tem espírito, que o animal é isso, que o animal é aquilo. Não, o animal é o animal. Vocês devem estar se perguntando que história é essa de princípio inteligente que os animais têm, que o homem tem espírito. Calma, que isso tudo a gente vai, no decorrer desse capítulo, a gente vai poder esclarecer melhor essas ideias. Essa aqui foi a parte inicial, nós vamos abordar em alguns segmentos, para não ficar confuso. Então a gente vai com calma. Essa foi a primeira parte, nós falamos aí dos reinos, que as transições da matéria não são bruscas, não contrariando a ciência, como Darwin, que é a teoria mais aceita da evolução das espécies, coloca. E nas próximas aulas a gente vai entender o que é isso que a gente está falando de princípio inteligente, de espírito. Então, vamos com calma. É natural que as pessoas digam, eu não concordo com isso. Ok, eu te respeito por não concordar, mas não diga que você não concorde com Kardec ou dizer que segue Kardec não concordando com o que Kardec afirma. Ou eu sigo a doutrina tal qual Kardec nos apresenta, ou eu vou contrariar e vou criar uma outra doutrina, eu vou abraçar outro segmento doutrinário que se amolde ao meu pensamento. Mas você dizer que você compreende a doutrina espírita e que aceita a doutrina espírita, mas não concorda com o posicionamento de Kardec, é a mesma coisa de você dizer, olha, eu sou cristão, mas não acredito em Cristo. Então nós precisamos entender o que a doutrina espírita vai nos oferecer neste segmento. Por isso dissemos, é uma área bastante conturbada, de muitos conflitos de opiniões e de ideias, sim, mas não podemos sair da linha de que Kardec nos apresenta.
Não concordo. Ok, vou mudar de doutrina. Olha, eu sigo a doutrina espírita, eu concordo com o que Kardec me apresenta. Então eu vou seguir as orientações de Kardec. E tudo isso que nós estamos falando está no Livro dos Espíritos. Por isso, nosso convite sempre a você leiam, acompanhem as nossas conversas, esse nosso debate, junto com o livro. Façam questionamentos, é importante os seus questionamentos. O que não pode é abraçarmos ideias que estão divorciadas da doutrina espírita, porque aí nós não estamos seguindo a doutrina espírita, nós estamos criando uma nova doutrina, nós estamos adaptando uma doutrina ao nosso entendimento. Nós temos que ser fidedignos aos ensinamentos que nos são apresentados. Bom, chegamos ao final dessa parte, sabemos que o tanto quanto é complexo esse assunto, continuamos convidando à leitura, à pesquisa. Esperamos que vocês tenham compreendido até aqui. Nos veremos nos próximos episódios, onde vamos aprofundar essa conversa com mais riqueza, com mais detalhe, mas lembre-se, sempre com aquilo que Kardec nos oferece. Kardec, leia-se, o mundo espiritual nos oferece. Não há nenhuma inclusão de palavras ou pensamento nosso, e sim a pura verdade que Kardec nos apresentou e que nós entendemos que devemos seguir. Nós seguimos rigorosamente aquilo que ele nos apresenta. Que a paz do Mestre Jesus habite em seus corações. Fique em paz.